Confira os destaques do Jornal Banqueta desta segunda-feira, 7 de março. Saiba como evitar erros na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Oficina de culinária infantil estimula alimentação saudável. E ainda, Vila Nova vence o Tupi na sexta rodada do Campeonato Mineiro. Veja agora, no Jornal Banqueta. A declaração do imposto de renda costuma gerar dúvidas até nos contribuintes acostumados a prestar contas. Saiba como evitar erros na hora de fazer a sua declaração. Assim como em todos os anos, pessoas físicas e jurídicas precisam declarar o imposto de renda ano base 2015. Para você que tem dúvidas se precisa preencher a declaração, saiba que existe um valor mínimo para que as pessoas físicas residentes no Brasil sejam obrigadas a declarar seus rendimentos. Ele deve ser declarado por todas aquelas pessoas que teve rendimento tributável no valor superior a R$ 28.123,91 no ano calendário de 2015. As pessoas de rendimento isento e não tributável, acima de 40 mil, também têm que ser declarado. Esses rendimentos isentos são pessoas que tiveram participação no resultado, as pessoas que têm bens e direitos superior a 300 mil, essas também têm que declarar, dentre outras informações também. A diferença da pessoa física para a pessoa jurídica são os critérios pré-definidos pela Receita Federal. Na verdade, a pessoa jurídica ela informa sobre a movimentação da empresa. E, no caso da pessoa física, ela informa sobre a movimentação de bens e direitos dela como cidadão. Essa é a diferença básica, sendo que a gente tem prazos diferentes para cada uma dessas declarações. Para fazer a declaração do imposto de renda, a pessoa física deve baixar no site da Receita Federal o programa IRPF 2016 e preencher os dados até o dia 29 de abril. Durante esse processo, algumas dicas são valiosas. A gente nunca deve se esquecer de declarar todos os bens e direitos, todos os rendimentos que a pessoa teve no exercício de 2015, doações que foram recebidas ou concedidas a terceiros, vendas de veículos, imóveis, isso tudo tem que ser declarado. No caso das nossas deduções, que é despesa médica, instrução, dependente, isso tudo tem que ter documentação que comprove esses valores que são declarados na declaração de pessoa física. No caso, a gente tem que ficar muito atento ao preenchimento dessas declarações, conferir, reconferir, porque os valores, eles são informados por outros órgãos e que centavos podem dar diferença e cair na malha fina, e pode trazer uma dificuldade maior para a pessoa que presta essa informação no futuro. Outra forma de preencher a declaração do imposto de renda é o aplicativo IRPF, que pode ser baixado para tablets e smartphones. Mas o aplicativo não é a única novidade deste ano. Uma das novidades que nós temos na declaração este ano são os profissionais da área de saúde, que eles têm que estar declarando os seus rendimentos por CPF. Isso vai fazer com que a Receita Federal cruze as informações das duas declarações. Alguns dos exemplos desses profissionais são médicos, dentistas, psicólogos. Seja com a ajuda de um profissional ou sozinho, é importante ficar atento ao prazo para fazer a declaração do imposto de renda e escapar da multa. A pessoa que não fizer a declaração dentro do prazo, ela tem uma multa de 1% sobre o valor do imposto devido, ou então uma multa mínima de R$ 165,74. A coordenação local da Defensoria Pública na comarca de Nova Lima realiza processo seletivo simplificado de estagiários na área de direito, referente ao programa de estágio não obrigatório direto para a formação de cadastro de reserva, que será utilizado na medida das necessidades da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. As inscrições podem ser realizadas até 15 de março, na sede local da Defensoria Pública, situada à Rua Pereira de Freitas, número 84, sala 201, Centro, no horário de 1 da tarde às 5 da tarde.
A frente fria que está atuando no litoral do Rio de Janeiro influencia nas condições do tempo na região metropolitana de Belo Horizonte. Madrugada com temperatura mínima em torno de 17 graus, máxima à tarde em torno de 25 graus. Nova Lima vai ter uma terça-feira com muita nebulosidade, pancadas de chuva no final da tarde e à noite. Rui Brando dos Reis, direto da Climatempo para a TV Banqueta. A cozinha é normalmente frequentada pelos adultos, mas as crianças estão cada vez mais invadindo esse espaço. Não é à toa que o mercado oferece oficinas de culinária que buscam, entre tantos benefícios, incentivar a alimentação saudável. Durante a infância dos filhos, a hora da refeição costuma ser um desafio para os pais. Na fase mais importante da vida, a alimentação tem um papel fundamental. A partir do momento que a criança nasce, o primeiro contato dela com o alimento é com o leite materno, né? Então, a partir daí já começa a saturar as papilas gustativas que a gente tem na língua. Então, se a gente oferece uma alimentação saudável desde criança para o ser humano, né, ele vai se tornar um adulto saudável. A mudança dos hábitos alimentares começa com o exemplo em casa. É muito importante que os pais se envolvam nesse processo, né? Se você come, você está dando um exemplo, seu filho vai ver, obviamente, e vai estar consumindo também. Uma das formas mais eficientes para as crianças tomarem gosto pelo cardápio saudável é conhecendo melhor o universo dos alimentos. É o que propõem as oficinas de culinária infantil. O consultório é um ambiente muito maçante para a gente estar fazendo a educação nutricional. E a oficina veio como a solução desse problema, né? Para a gente estar incentivando a criança de forma lúdica, vai ter brincadeira, não vai ser só cozinhar, né? Vai ser só um meio dela de envolver a criança no processo. Ela mesma vai preparar aquele alimento e vai ter aquele incentivo para ela estar consumindo e às vezes experimentando o alimento que às vezes ela tem uma resistência desde criança. Em grupo, é um ambiente muito propício para isso. Um dos momentos que as crianças mais gostam é a hora de colocar a mão na massa. De forma divertida, elas aprendem os benefícios da alimentação saudável. A importância de se alimentar bem quando você crescer, você vai estar vai estar saudável e vai ter uma vida melhor do que se alimentar mal, pois assim você não vai ter doenças e você vai ter mais energia para viver sua vida. Dentro das atividades da oficina, as crianças aprendem na prática o cultivo dos alimentos saudáveis. Nesse momento, as crianças vêm fazer uma visita na horta e elas têm um contato, né, porque para saber de onde vem o alimento, de onde vem os temperos que elas estão fazendo, e criando esse vínculo maior, a capacidade delas, a vontade, né, de experimentar, de comer esse alimento, aumenta muito, porque elas se sentem participantes. A Marcela dá a dica de uma alimentação saudável. Maçã é assim, bala é assim, refrigerante é assim. A Prefeitura retomou a obra de canalização do córrego do bairro Chácara Bom Retiro. Nele serão feitos serviços de drenagem e pavimentação. Outra obra em andamento é a construção da UBS Cristais. A empresa responsável dará início ao trabalho de alvenaria. A seguir, Vila Nova derrota o Tupi fora de casa. Produtores audiovisuais, estão abertas as inscrições para a linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas do programa Brasil de Todas as Telas. Inscreva seu projeto de série para televisão. Serão 60 milhões de reais, divididos entre as 5 regiões do Brasil, que vão ajudar a criar mais de 200 horas de programação para as crianças, para o público jovem e também para os adultos. Inscrições até 31 de março. Saiba mais em fsa.ancine.gov.br. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca,
somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. O Vila Nova passou pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro com vitória. A partida foi no sábado em Juiz de Fora e o Leão do Bonfim venceu o Tupi por 1-0. Pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, o Vila Nova enfrentou o Tupi em Juiz de Fora. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Fábio Júnior girou a bola para Roger Guerreiro marcar um golaço para o Leão do Bonfim. O que é isso? Nação vilanovense! O Tupi bem que tentou reagir e aos 43 minutos, Vinícius Quis cruzou para Romário cabecear. O goleiro Thiago Leal fez uma grande defesa e evitou o empate. No segundo tempo, o jogo foi aos 50 minutos. O Tupi pressionou, mas não conseguiu finalizar o gol adversário, porque Thiago Leal fez belas defesas. O placar final ficou em 1-0 para o Vila Nova. Com o resultado, o Leão está na 3ª colocação com 12 pontos. A mesma pontuação do Berlândia, porém, o Vila tem melhor saldo de gol. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as matérias em nosso canal no YouTube. Também acompanhar as novidades da TV na nossa página no Facebook. E dentro de alguns minutos assista ao programa Banqueta em Esporte. Até a próxima!